Eu tenho três maiores ídolos nessa nova era vitoriosa do Palmeiras: Fernando Praz, Zé Roberto e Dudu. Como uma tríade palestrina sagrada, eles guiaram o Palmeiras por entre escombros de um passado sombrio até a luz de uma reconstrução vitoriosa. O primeiro, Valente, aceitou vir quando o clube estava na penumbra de uma Série B, acreditando na grandeza que poucos acreditariam naquele momento. O segundo, com palavras de aço, lembrou ao Brasil e ao mundo que o Palmeiras é gigante, batendo no peito com a força do ódio. E o terceiro deles, o terceiro foi a alma em campo. O coração que nunca parou de pulsar por nós. O guerreiro. Esses dias um tal de seu Ademir disparou: o Palmeiras não cuida bem dos seus ídolos. E a despedida fria do Dudu é uma lágrima a mais na saudade que já começa a doer. Ídolos são como raízes que sustentam árvores centenárias. É neles que repousam as histórias que atravessam o tempo. Hoje, só falamos de terceira academia porque existiram outras duas. Dudu, você não é apenas parte da história, mas é o maior ídolo dessa geração. Se quem comanda não teve empatia pela sua história, saiba que as Alamedas jamais esquecerão seu nome. Você chegou aqui, um moleque, e hoje entra para a eternidade. Meus amigos, minhas amigas, esse foi um texto que eu escrevi lá no meu Instagram, quando eu imaginei já, né, que estava líquida e certa a saída do Dudu. E isso foi logo depois do jogo contra o Fluminense. Na noite dessa data aí, eu escrevi esse texto. E hoje foi confirmado de fato a rescisão, né? Foi até postado lá no Palmeiras a rescisão do Dudu. E, cara, eu já tive meu tempo, né, pra ficar triste, pra ficar chateado, imaginando o Dudu fora do Palmeiras. Então hoje foi só a confirmação. Posso dizer seguramente pra vocês que já não dói mais, né? A gente sabia o que ia acontecer. Na verdade, há um tempo atrás, houve o evento de sorteio dos grupos do Campeonato Paulista, onde eu participei, e lá eu conversei com o Buozzi. Também é um vídeo que está lá no meu Instagram. E eu perguntei a respeito do Dudu justamente para ver qual seria a resposta, né? Eu falei, a gente sabe que o Dudu gerou um estresse ali dentro, né? Por conta da suposta ida ao Cruzeiro e tudo mais, suposto interesse em ir para o Cruzeiro. Mas a torcida adora o Dudu, e se ele se mostrar, se ele continuar sendo importante nessa reta final, será que não existe forma da diretoria repensar o que aconteceu e manter o Dudu? E ele falou, não, isso é passado, isso já não existe mais. A própria presidente já falou que essa conversa foi superada. O Dudu tem contrato até 2025 e vai cumprir. Aí eu falei, bom, então o Dudu vai continuar no Palmeiras, né? Vocês contam com o Dudu para 2025? É jogador do Palmeiras e vai cumprir o contrato. Essa foi a resposta dele, e ali eu já saquei, né? Mas a pergunta foi justamente para ver qual seria a resposta. Se eles teriam a coragem de falar, não, a gente não conta com o Dudu, a gente pretende uma renovação maior e o Dudu não faz parte do Palmeiras e tudo mais, dos nossos planos. Eu esperava uma resposta sincera, recebi uma resposta protocolar com indícios de que de fato ele sairia, né? Então, ali eu já sabia que ele não ficaria. E assim, né, o triste é que a gente ouve algumas histórias que a gente não pode trazer, né, primeiro por não poder confirmar, né, por não poder ter certeza. Eu sempre tenho muito cuidado com essas coisas, não vou trazer informações que eu não posso confirmar ou que eu não posso falar aqui, mas essa história toda história, né, tem dois lados. E o lado do Dudu, ele talvez não vai ser nem não agora, né, pelo menos, colocado a público, mas quando estava no ápice daquela história, o Dudu ameaçou ir em um programa e falar a sua versão dos fatos. Acabou que o Palmeiras, eles tiveram uma rápida reconciliação, o Dudu passou a ter uma participação um pouquinho maior nos jogos, mas agora de fato ele vai sair, muito provavelmente para o Cruzeiro. E eu não sei o quanto é interessante para o jogador falar disso agora, né? Quem sabe quando ele se aposentar, quem sabe lá na frente ele possa falar de fato o que aconteceu. Eu sei de algumas coisas, mas como eu falei, não posso confirmar, não posso ser responsável de trazer aqui. Mas saibam que toda história tem dois lados, tá? E toda ação tem uma reação, então as coisas não acontecem do nada. Muito menos por birra, muito menos um jogador com a história do Dudu. Quando a gente fala sobre renovação de elenco, e a gente já fala disso há um certo tempo, e que algumas saídas se fazem necessárias, aqueles que são mais conservadores, ou que têm mais apego a determinados nomes ou determinadas situações, dizem que
a gente precisa ter gratidão, né? Fala, não, mas tem que ter gratidão por fulano, por ciclano. Não, isso seria ingratidão mandar o cara embora agora. Cara, isso, quando a gente fala de gestão de elenco, é muito complicado falar de ingratidão. Quando você tem um jogador que, por mais que performou, por mais que conquistou títulos, chegou o momento do fim, chegou o momento de renovar, acontece. Como foi lá no Cristiano Ronaldo, Marcelo, toda aquela geração vitoriosa do Real Madrid. É um encerramento de ciclo, é negócio, é futebol. Você pode concordar se determinado jogador ainda pode continuar ou não, mas o fato é que renovações são necessárias até mesmo em elencos que são campeões, né? Eu tô falando disso, não tô nem fazendo paralelos com o elenco atual, de quem tem que sair, quem tem que ficar. Eu só tô te dando um contexto para dizer que ingratidão não é você trocar peças, por mais importantes que elas sejam, quando chega o fim da linha. Ingratidão é, na minha humilde opinião, o que foi feito agora em relação ao Dudu. Porque o fato não é nem se ele merecia ficar ou não. Para mim ainda merecia, mas eu entendo quem fala que não. Eu entendo quem acha que já deu. Eu entendo quem pense que não, tem que trocar mesmo, o Dudu já não é mais o mesmo. Eu entendo. E não é nem esse o mérito da conversa. O mérito da conversa é a forma como ele sai. Um jogador com 10 anos de Palmeiras, um jogador que conquistou tudo que ele conquistou, que tem o carinho da torcida, não ter tido sequer uma despedida, um último contato com a torcida, uma valorização, uma cerimônia no Allianz Parque, no CT ou qualquer coisa assim, é muito pouco. Ele teve um post frio no Instagram hoje, como foi extremamente fria toda a condução do caso Dudu. Eu sinceramente acho que ele merecia mais. E de novo, eu não estou nem entrando no mérito se ele deveria ficar ou não. Eu estou dizendo que um jogador com o tamanho do Dudu, com a história do Dudu, não poderia ter saído de forma tão fria assim do Palmeiras. Vamos lembrar que o Scarpa teve uma rampa para ele ficar brincando de skate no meio do Allianz Parque na despedida. E com muita humildade nessa fala, mas quem é o Scarpa na história do Palmeiras? Um jogador que passou, sei lá, 3, 4 temporadas aqui, foi muito importante em uma. E teve todo esse carinho e toda essa comoção. Enquanto o Dudu, zero. Um post frio no Instagram. Eu não consigo aceitar que isso é normal. Como eu falei lá no meu texto, a gente só fala em terceira academia hoje, né? Bateram na porta, fizeram camisa com a assinatura na nuca, né? Terceira academia, porque a gente teve a segunda, porque a gente teve a primeira, porque a gente teve diversos ídolos que deram suas almas em campo para defender o Palmeiras e que mesmo depois de terem parado de jogar, ainda representam o Palmeiras, como é o caso do Evair, como é o caso do César Maluco, como é o caso do seu Ademir, como foi, né, o Berdan Catani acompanhando já a obra, né, de Parque Antártica para Allianz Parque, velhinho, né, caidinho, e lá acompanhando e falando, isso aqui foi a minha casa, minha vida inteira aconteceu aqui dentro. Se eu não me engano, ele conta até uma passagem de que ele casou num dos salões ali. Então, assim, são caras que dedicaram as suas vidas ao Palmeiras, que deixaram mais do que títulos, conquistas, deixaram um legado, uma identificação, uma honra, um carinho. E isso não apaga. Por mais que quem comanda muitas vezes não reconheça, isso não apaga. E eu não estou falando especificamente da Leila, não. O caso do Dudu está acontecendo na gestão Leila, mas outros tantos já aconteceram em outras gestões também, como o próprio Praz, que saiu daqui de qualquer jeito. Isso é na gestão do Gagliotti, né? Então o Palmeiras, de fato, como disse o seu Ademir, cuida mal dos seus ídolos. Cuida mal. Esses caras mereciam muito mais reconhecimento, muito mais festa, muito mais oportunidade, muito mais livre passagem ali dentro do Allianz, mais reconhecimento, mais, sabe, mais uma série de coisas. Então, essa saída do Dudu, ela já não me entristece mais. Eu fiquei triste, sim, quando eu soube que ele sairia, quando eu tive a certeza de que ele não continuaria, por ser o Dudu. Mas eu fico triste agora, não porque ele não vai mais estar aqui, não porque um dia o Dudu vai nos enfrentar. Eu fico triste pela forma como foi conduzido, pela forma como ele está saindo, pela falta de reconhecimento que ele teve. E a gente sabe que muito disso é por birra também, né? Por birra, por ego, qualquer coisa desse tipo. Não cabe. Não cabe. A história do Dudu é grande demais aqui dentro para terminar dessa forma. Mas enfim, aqui fica a minha homenagem, fica o meu texto, ficam as minhas palavras para um dos meus ídolos, sem dúvida nenhuma, para um cara que sempre foi nosso coração dentro de campo. É isso, meus amigos, minhas amigas. Tamo junto. Um abraço, valeu. Até a próxima.